Se você fosse fazer uma análise nos seus últimos 6 meses, Deus restaurou alguma área da sua vida? Seu coração, sua saúde, quem sabe a área das finanças, do relacionamento conjugal ou familiar? Eu queria que a gente nesse momento agora agradecêssemos a Deus por isso. Eu queria desafiar você a colocar aí diante de Deus, usar a sua memória, refletir um pouco e lembrar o que Deus já fez por você nos últimos 6 meses. Talvez nos últimos 2 meses. Ou quem sabe até nesse mês que está terminando. Esse é o último domingo e nós estamos aqui no mês de junho. Daqui a pouco chega julho, tá certo? É isso? E o que Deus fez por você nessa semana, por exemplo? Você consegue perceber a mão de Deus, o cuidado e a graça do Senhor sobre a sua vida? Você percebe o quanto que Deus tem te amado, te abençoado, te sustentado? Áreas da sua vida que você sabe que não conseguiria resolver se não fosse uma intervenção divina. Você se lembra do que Deus fez hoje por você, nesse domingo? Eu queria que você, se você puder, se alguém quiser vir aqui à frente, pode vir, mas fique bem espaçado aqui, né? Para não ter nenhum problema. E se você quiser ficar ajoelhar no seu banco, também pode ajoelhar no seu banco. Você que está em casa também pode ajoelhar na sua sala, talvez na cozinha, talvez no seu quarto. Vamos agora somente agradecer a Deus pela fidelidade e pela graça dele. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Vem aqui na frente, fica aqui. Nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus. Se você não quiser vir, fique sentado no seu banco, não tem problema. Ou se você quiser dizer, Deus está aqui, é minha expressão de adoração. Eu me ajoelho diante da soberania de Deus. Eu não me ajoelho diante de uma instituição. Eu não me ajoelho diante de uma denominação. Eu me ajoelho diante da presença de um Deus vivo e poderoso. Louve ao Senhor, agradeça pela fidelidade, pela graça dele na sua vida. Louve ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Ele tem restaurado o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. Louve ao Senhor porque Ele tem cuidado de você de uma forma especial e singular. Louve a Deus porque em meio a tantas notícias tristes, situações que geram incertezas, mesmo em meio a esperas e angústias, Deus se mostra perdoador, consolador, confortador. Deus é um Deus presente e Ele te ama de uma forma especial. Você não está aqui nessa noite para cumprir um protocolo religioso. Você está aqui porque Deus tem uma palavra para o seu coração e eu creio que Ele já falou desde o início desse culto e continuará falando. Louve ao Senhor. Louve. Expresse frases de adoração, frases de gratidão ao Senhor. Fala isso para o Senhor aí no seu íntimo. Fala com o Senhor aí. Você que está em casa e que ainda não pôde vir no culto por inúmeras situações, e aqui não convém, não é a questão de analisá-las quais são, mas você tem o privilégio de participar de um culto de adoração ao Senhor na sua casa, através da internet. Você está talvez na sua TV, na sua sala. Louve a Deus pela casa que você tem. Louve a Deus porque você tem saúde, meu querido irmão. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor por isso. Oh Pai amado, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, porque nós somos muitas vezes soberbos. Nos perdoe, Senhor, porque nós esquecemos muitas vezes dos feitos do Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque nós esquecemos da provisão, do cuidado, da graça, do amor, da sustentação, do consolo, do alento do Espírito Santo derramado sobre nós. Mas nesse ato, Senhor, de perdão, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos faz lembrar, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque temos um lugar para adorar o Teu santo nome. Obrigado pela casa, pelo trabalho, pela saúde, pela família. Em nome de Jesus nós te louvamos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode assentar, meu irmão.
Quer dizer para você que a mensagem não começou pelo fim, tá? Não é isso não. A mensagem vai começar pelo começo mesmo. Abra sua Bíblia por gentileza, num livro muito conhecido, que é o livro de Neemias. Aliás, há poucos dias foi lido esse texto aqui, que é Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4. Por gentileza, você que está em casa também, por favor, acesse a sua Bíblia ou abra. Neemias 1, versículos de 1 até o 4. Temos alguém aqui nessa noite que está aqui pela primeira vez com a gente? Primeira vez? Amém. Deus abençoe. Um casal, seja muito bem-vindo, tá? Vocês vão receber um presentinho aí, tá bom? Vai chegar até vocês um presentinho. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Nós somos um povo que gosta de festa, gosta de adorar o Senhor. Então vocês estão no lugar certo, tá bom? Gostou também, beleza? A gente está meio quietinho por causa dessa pandemia, mas quando voltar, vamos voltar com a força total. Estamos desafiando aí até 12 horas de adoração. Vamos começar às 9 da manhã até 9 da noite, adorando, cantando, orando, chorando, se alegrando na presença do Senhor. Vai chegar em nome de Jesus. Aliás, eu quero agradecer a Deus, porque ontem eu me batizei. Ai, Jesus amado. Eu acho que é a velhice, né? A velhice. Eu me vacinei, eu fui vacinado ontem. E alguém brincou, pastor, já estão vacinando com 35? Eu falei, não, é 35 mais 13 é 48. Se eu tivesse 50, eu estava feliz. Eu louvo a Deus pela oportunidade de me vacinar, porque eu fui batizado pelo Senhor, fui batizado nas águas. Neemias 1, de 1 até o 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, está lá, para você acompanhar junto comigo lá. Veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o caminho da restauração. Como que acontece isso na minha e na sua vida? Qual é o processo de Deus quando Deus quer restaurar algo na minha vida, seja adoração, seja minha intimidade com Ele, seja um compromisso maior, uma vida de integridade, uma vida de submissão ao Senhor. Como que Deus usa? Qual é o processo de Deus a partir da experiência que Neemias teve? Você que gosta de estudar a Bíblia sabe muito bem que Neemias não foi levado para o cativeiro, ele nasceu lá na Babilônia. Ele não experimentou o momento onde o povo foi retirado da sua terra. Ele nasceu naquele contexto de escravidão, um contexto de distanciamento, um contexto de adversidade, de lutas. E aí, nesse momento aqui, ele é copeiro do rei. Ele está numa condição tranquila, confortável. O rei tinha ele em alto conceito, era uma pessoa importante, uma pessoa de confiança. E aí ele recebe a notícia de Deus que a cidade do Senhor estava devastada, o templo havia sido derrubado, a cidade está em ruínas, e os muros estão derrubados. E aí Neemias entende que ele deveria ser o instrumento de Deus para começar esse processo de restauração. Deixa eu pensar com você, uma primeira questão para você entender muito bem como acontece a restauração, seja em qualquer área da sua vida. E eu quero pensar em 3 personagens aqui para mostrar para vocês esse momento. O primeiro deles é o próprio Neemias. Neemias é chamado de o profeta da restauração, certo? Ele entendeu isso. Ele entendeu que era ele que tinha que ir. Ele compreendeu que era a ação de Deus através dele. E aí eu quero que você pense comigo o seguinte: toda restauração consistente, verdadeira, não começa primeiro com as estruturas. O que eu quero dizer para você com isso? Neemias no dia seguinte, vamos restaurar lá todo o processo da cidade do Senhor, o processo político social. Toda restauração, meu querido irmão, começa com pessoas. Pessoas. Neemias é uma prova disso. Neemias entende que ele estava ali. Neemias se levanta como um líder para restaurar uma nação, restaurar a adoração, restaurar a busca ao Senhor, restaurar o culto a Deus.
Neemias é um homem líder que é diante de Deus e também dos homens. Não adianta a gente ficar, meu país não muda, a minha cidade tem essa ou aquela mazela, onde eu moro, o meu condomínio, o meu chefe, o meu patrão, a minha igreja, o meu grupo. A gente começa a rotular um monte de coisas e esquecemos que a restauração começa dentro de nós. Começa comigo, começa com você. Neemias está vivendo um momento de crise profunda. A situação não era tranquila, era adversa. Neemias está vendo isso e está dizendo, Senhor, começa em mim. Eu quero ter uma família restaurada, eu quero ter uma vida restaurada. Mas ele faz isso com humildade diante de Deus. Ele compreende isso. Neemias se mostra como um líder consolador. Você quer experimentar mudança onde você está? Comece consolando pessoas. Comece sendo um instrumento de Deus. Neemias se mostra como um homem sintonizado com o céu e com a terra. O que é isso? Ele fala com o Senhor, ele ora, ele pede a Deus, ele conversa com Deus, ele coloca o coração dele, ele coloca os sentimentos, ele coloca as emoções, ele coloca tudo que ele está vivendo, mas está olhando também para o contexto que ele está. Ele vê o sofrimento dos seus. Como precisamos de homens e mulheres sintonizados com Deus e com a sociedade, com o mundo. Neemias é um líder que compreende e vê as coisas na perspectiva da eternidade e não daquilo que é circunstancial. Porque para Neemias voltar a Jerusalém não é simplesmente reconstruir os muros, não é simplesmente reconstruir as casas, é reconstruir a adoração a Deus, é reconstruir o convívio com os seus, é reconstruir o culto a Deus. Então é muito mais do que uma ação física, é muito mais do que uma ação técnica. Neemias é um homem com a cabeça cheia de Deus e com o coração voltado para a vontade do Senhor. Todo o processo de restauração começa com homens e mulheres, com pessoas. E a estrutura vem depois. Mas tem 2 outros personagens, eu queria que Daniel projetasse para a gente lá. Um deles se chama Hanani. O texto vai dizer lá em Neemias 7, versículo 2, para governar Jerusalém, carreguei o meu irmão Hanani, e com ele Ananias, ou Hananias, como você quiser entender aí, comandante da cidade forte, Neemias 7:2. Pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Deus começa a abençoar as estruturas a partir de pessoas. Mas precisamos de pessoas certas, nos lugares certos, fazendo a coisa certa, ou as coisas certas. Quem era Hanani? Era um homem que tinha voltado de Jerusalém com Esdras, que está junto no mesmo contexto de Neemias. Hanani é aquele que retrata a realidade da cidade, está dizendo, falta proteção lá, falta justiça na cidade. A cidade está em miséria, a cidade está passando vergonha. É um homem que está antenado com a situação, mas acima de tudo ele é o quê? Comprometido com Deus. Eu tenho ouvido falar muito sobre justiça social e temos que pregar a justiça social. Se tem um povo de Deus que deve zelar pela justiça social, se tem um povo que deve zelar pela justiça, é o povo de Deus. Mas não acontecerá uma justiça social, ou as coisas não mudarão, se não tiver homens e mulheres consagrados ao Senhor, dispostos a dar sua vida por amor ao Senhor e impactar outras vidas. É isso que acontece aqui com Hanani. Outro personagem aqui é Hananias, ou Ananias, como você quiser falar. O texto vai dizer que ele era acima da média. Interessante essa expressão aqui. Ele fazia muito mais. Ele buscava muito mais. Ele se comprometia muito mais. Ele dava mais de si. Você conhece alguém que só faz aquilo que é básico? Aliás, a Bíblia diz que se eu faço aquilo que tem que fazer, eu sou o quê? O pior dos seres. E muitas vezes achamos que estamos fazendo muito. Ah, pastor, eu já vou na igreja. Eu já sou correto na sociedade. Eu não falo mal das pessoas. Eu faço aquilo que tem que fazer. Mas o texto vai dizer que esse homem aqui, ele tem uma vida de integridade, de dependência do Senhor, é temente a Deus, mas é acima da média. Está acima daquilo que é o comum, daquilo que acontece de forma corriqueira. Só haverá mudanças e transformação e renovação quando homens certos, mulheres certas, fazem as coisas certas no tempo certo.
Você já parou para pensar, quando você entra no seu condomínio, e as pessoas veem você chegando com o seu carro, o que eles pensam de você? Aquele lá é o vizinho da primeira casa. Aquele lá é o vizinho do 13, do 12, é o vizinho do 15. Aquele lá é o vizinho do terceiro andar. E de vez em quando eu ouço uns barulhos lá, o que acontece lá, porque eu estou no andar de baixo? O texto está me chamando a atenção que a renovação, a ação de Deus, o cuidado de Deus, a restauração do Senhor, acontece quando esses homens não ficam esperando a estrutura mudar, e eles começam a agir, começam a trabalhar, começam a fazer o seu papel, começam a cumprir as suas ações, e começa com eles. Meu querido, preste atenção numa coisa, para de reclamar do seu país. E aqui eu não quero entrar em nenhuma questão, ouvimos aqui há poucos dias o pastor falando sobre isso, que quando você fala de um, pensa que você é a favor daquele, e se você fala de outro, pensa que é contra o outro. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, que a mudança da nação, a mudança do seu emprego, a mudança da sua casa, vai começar quando você entender que é você que é o elemento de Deus para mudar, para começar o processo. E tem que ser acima da média. Outra coisa importante, coloca para mim, Daniel, aí. Um ponto interessante para a gente entender aqui. A Bíblia diz em Neemias, capítulo 7, se você puder acompanhar comigo, versículo 3. Neemias 7, 3. Abra aí, por gentileza. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas, enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. O que Neemias está mostrando para mim e para você nesse texto, nesse contexto aqui? Que nós, se quisermos experimentar uma restauração, precisamos identificar as vulnerabilidades. No caso de Neemias, é uma vulnerabilidade de ordem física, porque o muro está caído, as casas estão desprotegidas, as portas estão certamente que também não estão com toda a segurança assim. Mas qual é a vulnerabilidade que eu e você temos para que as coisas aconteçam? Nós precisamos aprender a proteger os muros. Trazendo para o contexto espiritual, quais são os muros que eu e você precisamos ter? A segurança da palavra de Deus, uma vida de integridade com o Senhor, uma vida de busca à verdade da palavra do Senhor, uma vida de olhar para a realidade social e dizer, Senhor, está difícil para mim, está complicado para mim, mas existe um Deus Todo-Poderoso que vai me sustentar, que vai me guardar, que vai me orientar, e eu terei sim condição, na dependência dEle, de proteger os muros. Qual é a vulnerabilidade da sua vida? O texto também mostra aqui de proteger o quê? As casas. E é interessante o contexto, você que gosta da Bíblia vai lembrar que enquanto um construía, o que o outro fazia? Ficava com a espada. E há texto que diz o seguinte, que o camarada construía com a mão e com a outra segurava a espada. Porque a casa dele estava vulnerável. E o inimigo poderia aparecer. E aí eu quero pensar com você uma coisa muito interessante. Arrumar a casa dá muito trabalho. Eu digo para você de experiência própria. Em todas as áreas da minha vida, da sua vida. Porque consertar dá muito mais trabalho do que fazer algo novo. Mudar uma forma, mudar um jeito de ser, um estereótipo que eu tenho, um modelo que eu tenho, um jeito que eu sempre caminhei, é difícil para mim, quanto mais para os outros. Quantas vezes queremos ajustar coisas no nosso contexto social, familiar, conjugal, em todas as áreas, e a gente fala uma coisa, parece que o outro não entende. A gente tem que perceber o seguinte, nem sempre aquilo que eu falo é aquilo que o outro está entendendo. Aliás, os bons da comunicação vão entender o seguinte, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro de fato entende. Então, como é que eu ajusto, como é que eu protejo as portas? Ou melhor, as casas antes? Quando eu começo a olhar para situações que estão difíceis
que estão complicadas e eu tenho a coragem de sentar e tentar resolver. E as portas? O que está entrando na minha e na sua casa? O que está entrando no meu e no seu coração? Ah, pastor, é a televisão. A televisão já fez muita coisa. Ah, pastor, é a internet. A internet vai entrar de qualquer jeito. Estou falando de questões fundamentais, de princípios fundamentais, de valores que são inegociáveis. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque eu também tenho que fazer ajustes todos os dias. Eu sei que é complicado, mas quando eu entendo que há uma vulnerabilidade, quando eu compreendo isso, eu já dei vários passos para que aconteça a restauração, a mudança, a transformação. E aí eu digo, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso chamar pessoas com condição para poder me dar suporte. Eu preciso procurar pessoas que vão me ajudar, porque nesse aspecto aqui eu não estou conseguindo lidar com a situação. Me ajuda, e tem que procurar ajuda muitas vezes. Eu já compartilhei aqui com vocês, e vou repetir. Eu estou sendo acompanhado por um colega meu, que é pastor, um homem de Deus, um homem extremamente capaz, que tem me ajudado nesse momento da minha vida. A Ângela também tem sido acompanhada, o pessoal de casa acompanhado. Porque o que nós experimentamos estava além da nossa compreensão, da nossa condição de resolver. Mas se eu acho que eu vou me diminuir fazendo isso, se eu compreender que eu não posso, porque vão olhar em mim uma fragilidade, ah, ele é pastor, ele é não sei o quê, ele é líder da empresa, ele é o diretor da empresa, então ele não pode se mostrar vulnerável. Não, a Bíblia mostra justamente o contrário. Quando eu estou ali, parece que humilhado, eu vou ser o quê? Exaltado. Esse é o processo de Deus, meu querido irmão. Só há restauração com quebrantamento. Só há restauração com a compreensão de que sozinho eu não consigo. E eu preciso da glória, da manifestação do Senhor. E muitas vezes Deus vai usar outra pessoa para me abençoar, porque eu não consigo lidar sozinho. Vulnerabilidade. Situação difícil, complicada. Procure uma pessoa de confiança e diga, me ajuda nessa área aqui, porque está difícil para mim. Eu não sei qual é o mecanismo, eu não sei quais são os processos, eu não sei como agir, eu já tentei tantas coisas, não deu certo. Então agora eu quero dizer, Senhor, estou aqui. Manda um abençoado, uma abençoada para me ajudar e para me sustentar, para me apoiar nesse momento. Identifique as vulnerabilidades. No caso de Neemias eram os muros, eram as casas e eram as portas. É interessante a estratégia que ele usa. Ele pede para que reconstrua o muro na frente da sua casa, porque ele está entendendo o seguinte: se eu estou cuidando do muro, se eu reconstruo, estou cuidando também da minha casa, e se o inimigo vier, eu estou aqui preparado, e o meu amigo do lado vai me ajudar, do outro lado vai me ajudar também. Nós somos uma grande família, vivemos num corpo que é o corpo de Cristo. Não carregue o seu fardo sozinho. Ontem eu vi um vídeo interessante, e a pessoa que postou esse vídeo diz o seguinte: isso talvez seja o maior exemplo de dividir os fardos com alguém, ou deixar que alguém carregue os seus fardos para você. Tinha 3 crianças, e estava uma enchente, uma enxurrada muito grande num canto, e o menino maiorzinho, desse tamanho mais ou menos, tinha mais dois menores com ele. E ele olhou, ele viu que ele conseguia atravessar aquela enxurrada, mas os 2 pequenininhos não conseguiam. Ele foi lá primeiro, se abaixou e o menorzinho subiu nas costas dele. E ele atravessou com muita dificuldade aquela enxurrada, deixou a criança do outro lado da calçada. Ele voltou, atravessou com cuidado para a enxurrada não levar ele. Foi lá e pegou a segunda criança, colocou nas costas e foi lá e levou de volta. E estavam os 3 do outro lado. Sabe o que acontece muitas vezes comigo e com você? Nós somos orgulhosos. Sem que percebamos, muitas vezes somos soberbos. Muitas vezes não queremos que as pessoas nos conheçam. Ah, eles vão ver uma faceta da minha vida que eu não posso mostrar, e isso vai me prejudicar. Não, no reino de Deus não é assim. É justamente o contrário. Aquele que veio para servir é muito maior do que aquele que é servido. Identifique as vulnerabilidades. O próximo, Daniel, por favor. Organizar as ações. Pense comigo aqui. Neemias capítulo 7. Nós não vamos ler do versículo 5 até o 65, porque é muito.
Mas eu leio com você Neemias 7:5. Por isso, meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. E Neemias 7:66. 7:66. O total de todos os registrados era 42.360 pessoas. O que Neemias faz? Ele organiza por famílias, por região e por função. E aí no versículos 5 até o 24, a gente vê Neemias identificando cada uma das famílias, cada um dos líderes, dizendo o seguinte, veio tanto assim, tanto dessa família, tanto daquela família, e ele vai organizando, ele vai dando papel para cada um, ele vai ajustando as famílias, ele está organizando as coisas, colocando em ordem a casa. Depois dos versículos 25 até o 38, ele está organizando por região. Aquela região fica aqui, aquela região fica ali, aquela região age assim, tem tantos aqui, tantos ali. Ele vai organizando tudo isso. Mas o que me chama muita atenção é a partir do versículo 39 até o 65. Ele organiza meramente os sacerdotes, dizendo o seguinte, vocês vão cuidar do culto a Deus. Ou seja, o seu papel é esse. Sacerdotes, vamos atentar para essa questão. Nós não podemos voltar e simplesmente construir o muro, simplesmente construir a casa e não voltar à adoração verdadeira. Ele está dizendo o seguinte, o sacerdote, o papel dele ali no contexto de Neemias é cuidar do culto a Deus. Dos versículos 43 e 45 ele fala dos levitas. Os levitas deveriam servir a Deus. Já foi dito aqui, não precisa repetir, mas se você ainda não sabe, o levita não é só aquele que canta na igreja, é aquele que trabalha no serviço da igreja. Então, os levitas vão fazer o seu trabalho. Os versículos 46 até os 56, ele fala dos servidores do templo, os tesoureiros. Pessoal da tesouraria aí, tem papel para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Dos 57 até os 60, ele fala, tem os servidores de Salomão. Esses homens vão cuidar dos serviços pesados lá fora, daquilo que é externo. Ou seja, tem lugar para todo mundo no processo de reconstrução. Vemos também nos versículos 61 a 65, Neemias faz uma coisa que é muito linda, dizendo o seguinte, tem alguns aí que perderam a linhagem, e eles são considerados como imundos, mas nós vamos abençoar esse povo também. Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Que no processo de restauração, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo. Tem o papel da mãe, tem o papel do pai, dos filhos. Eu tenho dito por onde eu tenho passado que nós vivemos uma geração que não consegue entender que quando alguém vai instruí-lo é para o seu bem, não é porque essa pessoa quer tirar ele do centro, tirar os seus benefícios, mas está querendo abençoar a sua vida. Todo mundo tem que se envolver. Se somente o pai ou a mãe quer mudar em casa, não vai acontecer mudança. Agora, se o filho fizer, se o pai trabalhar, se a mãe trabalhar, se houver consonância, Deus vai promover a restauração. Você crê nisso? Você crê que Deus quer abençoar a sua vida? Você crê que Deus quer que você entenda, você tem que organizar a casa? Eu não sei quantos de vocês aqui têm mania de limpeza, certo? Em certo aspecto isso é muito bom, ter mania de limpeza. Eu não estou falando de uma organização onde a pessoa não aceita que um detalhe fica fora do lugar, porque isso às vezes é uma coisa meio louca, fora do comum, embora limpar é muito bom. Quem não gosta de uma coisa limpa? Ou seja, cada um tem um ritmo, um processo, uma forma, um tempo, um jeito de ser, mas todo mundo caminha junto, organizando a casa, para que Deus continue abençoando e haja restauração. Outra característica importante, e aí para mim é fundamental entender isso, Neemias capítulo 13, versículos 6 e 7 fala de restaurar a aliança com Deus. Neemias 13, abra a Bíblia por favor. Neemias 13, vou ler o 6, o 7, o 9 e o 11. Capítulo 13. Neemias tem 13 capítulos. Nós estamos chegando ao final do livro de Neemias aqui,
depois de todo o trabalho, depois do entendimento de quem deveria agir, nós vemos a história de Neemias, nós vemos a história de Hanani, de Hananias, a gente vê o processo caminhando, a gente vê eles entendendo que tinha vulnerabilidades, nós percebemos, cada um tinha que trabalhar, mas olha o que diz aqui nos versículos 6, 7, 9 e 11 do capítulo 13. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei, ou seja, ele voltou lá para a função inicial dele. Mas olha o que diz aqui, olha a sequência do texto, Neemias 13, a partir do 6. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Versículo 9. Mandei purificar as salas. Porque aquela prática que estava sendo realizada por Tobias ia contra a vontade do Senhor. E coloquei de volta nela os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. E o versículo 11. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? E na sequência desse capítulo 13, é que a restauração precisa passar pela restauração da aliança com Deus. Ou seja, meu querido irmão, presta atenção nisso, você que está em casa também. Não haverá mudança só no aspecto estrutural. Não será uma mudança verdadeira se eu arrumar a casa, se eu pintar, se eu deixar ela mais bonita, se eu deixar ela mais agradável, se eu pintar a grade lá da minha casa, se eu trocar a porta para uma porta mais linda. Tem que haver restauração do aspecto espiritual. Os versículos 4 e 28 mostram que a família sacerdotal havia se unido aos inimigos de Deus. Você consegue entender isso? O templo está corrompido espiritualmente falando. Neemias diz, não pode acontecer isso. No versículo 5 do capítulo 13, vai mostrar que a família sacerdotal levou o inimigo para dentro da casa de Deus. Não só teve conluio, mas levou para dentro. Os versículos 6 e 9, a gente vê a família sacerdotal beneficiando o próprio inimigo, ou seja, está tudo errado. Havia uma contaminação total. E aí, muitas vezes, a gente quer fazer mudança, promover mudança, de forma superficial. A gente quer que Deus mude, mas não quer que Deus trabalhe coisas em nós. Meu querido, não tem jeito. Não tem jeito. Deus não coaduna com o pecado. Deus não tem conluio com aquilo que é errado. Deus não abre mão de princípios e de valores. Não adianta eu e você dissermos, não, eu quero mudança na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida, mas se eu estou cheio de coisas que vai contra a vontade do Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre a minha vida e Deus. Então Neemias compreende o seguinte, nós queremos ver mudança no templo, vamos limpar o templo, vamos tirar tudo aquilo que é impuro. Vamos mudar o conceito, vamos tirar essa gente aí que não quer nada com nada. E ele está chamando a atenção aqui dos líderes espirituais. E a gente vê Neemias entendendo que ele deveria lançar fora aqueles móveis, no caso os móveis lá de Tobias, no versículo 8 do capítulo 13. Neemias compreende que deveria purificar a casa de Deus, o local da adoração, o local da busca ao Senhor, o local da dependência ao Senhor. Neemias entende que a restauração começa pela restauração da aliança com Deus, e ele compreende que a casa de Deus é lugar sagrado. Isso pode ser aplicado na minha vida, na sua vida também, na sua casa, meu querido irmão. É sagrado. E eu digo para você com todo carinho, eu tenho as mesmas lutas que você tem. Eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. Nenhum de nós pode dizer, pastor, a minha vida está 85%, 95% perfeita, então está beleza, está tudo legal. Todo mundo tem que ajustar alguma área da vida. E eu não posso ter vergonha de dizer que eu preciso melhorar e preciso ajustar.
Eu não posso ter vergonha de dizer que eu preciso da ajuda de alguém mais experiente que eu. Eu não posso ter vergonha de dizer, ó, me ajuda aí, porque eu já usei todas as prerrogativas, todas as coisas, e eu não tive êxito. Me ajuda, porque eu preciso de alguém com mais experiência do que eu. Neemias consagra, entende que a volta para Jerusalém, a volta para o culto, a volta para a adoração, tinha que passar por uma limpeza espiritual. É difícil assumir um compromisso com Deus e ter uma vida na presença dEle. Mas faz toda a diferença. É difícil muitas vezes estabelecer um compromisso com Deus de orar todos os dias, mas faz toda a diferença. É difícil estabelecer um programa de vida, de intimidade com o Senhor, de busca a palavra do Senhor, de ler a palavra todo dia, mas faz toda a diferença. E quando você consegue ultrapassar essa barreira da dificuldade, você vê a maravilha de Deus acontecendo na sua vida, Deus respondendo coisas que você nem imaginava. Eu postei nessa semana, e talvez a minha família está assistindo lá na cidade, que minha mãe mora, meu padrasto mora. Eu postei nessa semana uma foto que meu padrasto sofreu um acidente. Indo trabalhar às 6 e pouco da manhã, 2 rapazes num carro embriagados, os 2 batem na caminhonete dele. O carro daqueles 2 rapazes bateu com tanta força na caminhonete do meu padrasto que o carro incendiou. O carro bateu e foi rodando e incendiou. Graças a Deus o meu padrasto está bem, está em casa, não teve nenhuma sequela. Mas os 2 rapazes estavam hospitalizados, eu não sei como é que estão agora. E eu mandei um recadinho para o meu padrasto e liguei para ele e disse para ele o seguinte, vou citar o nome dele aqui, com todo respeito, se ele estiver me ouvindo, depois ele briga comigo. Eu falei, Arlindo, Deus tem um propósito para a sua vida. Você entende isso? Deus tem um propósito para a sua vida e permitiu que você passasse por isso e guardou você e cuidou de você para que você experimentasse o melhor de Deus através da sua vida. É isso. Então, meu querido irmão, eu quero que você entenda essa noite que qualquer restauração tem que passar pela restauração da aliança com Deus. Não dá para viver mais na margem, não dá para viver como a gente sempre viveu, não dá para achar que as coisas vão acontecer por acaso. Não adianta eu ficar reclamando nas redes sociais, porque o governo, porque não sei quem, porque fulano, porque beltrano, porque uma empresa de alimentação postou lá um vídeo denegrindo a imagem. Tudo bem, eu tenho que me posicionar assim, mas não é isso que vai mudar. Não é isso que vai mudar. Eu não sei se vocês têm percebido a quantidade de propagandas em todas as redes defendendo princípios que vão contra a palavra de Deus. E sabe como é que isso muda? Não é no embate das redes sociais. É quando eu e você entendemos que tem que começar pela nossa família. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. Mesmo que às vezes alguns, pastor, está muito difícil, eu não consigo. Vamos lá, em nome de Jesus. E ter a humildade de dizer, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não vou mais viver do jeito que eu estou. Eu preciso entender. A mudança começa com a renovação da intimidade com Deus. Da seriedade com as coisas de Deus. Da seriedade com as coisas que denotam a glória do reino de Deus, da seriedade com o compromisso com o Senhor, da seriedade das pessoas verem nós, homens e mulheres de Deus. Mesmo que tudo deponha conta, eu tenho que me posicionar diante do Evangelho do Senhor, dizendo, Deus, me abençoe, cuide de mim, me sustente. Ainda 2 outros versículos eu quero ler com você, depois nós vamos cantar. Diz o seguinte, Neemias capítulo 13, versículos 30 a 31. Olha o que o texto vai nos dizer aqui. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro, e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo, ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, é mais ou menos isso que está escrito aqui no texto. E a sequência? Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas. E para os primeiros frutos, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Eu fico imaginando você ler 13 capítulos de Neemias
Um homem ousado, um homem tremendo. Eu não sei se você sabe, mas muitos cursos de administração usam Neemias como referência, por causa da estratégia que ele usa. Eu não sei se você percebe tudo que esse homem fez. E sabe como é que ele termina esse capítulo? Dizendo o seguinte: Deus, lembra-te de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Lembra do teu servo. Eu tenho certeza, meu irmão, que eu e você como pais, se queremos levar a vida com integridade, com seriedade diante de Deus, eu e você como líderes na sociedade em alguma esfera, eu e você como pessoas que moramos num condomínio onde talvez não tenha nenhum outro crente, eu e você diante de uma família que está empolvorosa, diante de tantas informações tristes, se nós pedimos a misericórdia de Deus, Deus vai nos honrar. Porque é uma promessa para homens e mulheres assim. Se você compreender, minha irmã, que Deus vai ter misericórdia de você, se você buscar o Senhor, Deus vai te colocar em situações que você nem imagina, Deus vai te abençoar e usar você de uma forma poderosa. Você está disposto a mostrar suas vulnerabilidades? Está disposto a organizar a casa? Está disposto a entender que a mudança não é em primeira instância estrutural, mas sim pessoal? Está disposto a compreender que quando você buscar uma vida de intimidade com Deus, Deus vai restaurar a sua vida e vai usar você poderosamente? Você entende isso? Eu queria que a gente cantasse agora, os irmãos aqui do louvor. Eu queria desafiar você que está em casa a fazer uma reflexão, e você que está aqui também nesta noite. Pergunte para Deus se tem algumas áreas da sua vida que precisam ser restauradas. Pergunte para Deus se tem coisas na sua vida que tem que mudar o jeito de ser. Pergunte para Deus se o estilo de vida que está levando agrada a Ele ou não. Pergunte para Deus se você quer viver algo novo na sua família, no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente de convívio, no seu ambiente de relacionamento. Pergunte para Deus qual a estratégia que Ele vai usar para te abençoar. Mas, sobretudo, diga para Deus que a mudança vai começar em você. Faça isso. Enquanto estivermos cantando aqui, você que está em casa, você que está aqui também, se você quiser fazer isso nessa noite, eu quero desafiar você, dizer: Deus, está aqui. Eu preciso mudar, Senhor. Não dá mais para viver do jeito que eu tenho vivido. Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu já usei todas as formas possíveis. Eu já usei todos os recursos possíveis. Eu já assumi todos os compromissos possíveis com Deus. E na primeira dificuldade que eu tive, eu parei. E eu queria que você nessa noite desse: Deus, eu quero me humilhar na Tua presença. Eu reconheço que sou pequeno, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que eu não tenho paciência, eu reconheço que muitas vezes eu sou duro, eu reconheço que muitas vezes, Senhor, eu envergonho, Senhor, com a minha vida. Diga isso para Deus. O processo de ação de Deus começa com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração entregue ao Senhor, um coração rendido aos pés do Senhor. Não tenha vergonha de mostrar sua vulnerabilidade. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de mostrar as suas mazelas, as suas dores, as suas angústias. Não tenha vergonha de mostrar a sua fragilidade, mas tenha coragem na dependência do Senhor, na graça do Senhor, na instrução do Espírito Santo, na dependência de um Deus vivo e poderoso. Dizer: Deus, trabalha isso no meu coração. Eu não posso mais, eu não vou mais continuar como eu estou. Eu quero mais de Deus. Eu quero algo novo, Senhor. Você está na sua casa aí, você quer se ajoelhar em casa? Você está aqui nessa noite, você quer vir aqui na frente para a gente orar junto? Talvez você é um pai e precisa da intervenção do Senhor. Talvez você é uma mãe e tem deixado que as manchas da vida cauterizem o seu coração.
Talvez você é um filho que tem sido desobediente. Você tem ouvido 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e continua no erro. Talvez você é um líder que Deus chamou para mudar a realidade de um setor de trabalho e você não tem honrado a Deus, você não tem buscado a Deus, você tem levado a coisa de uma forma desleixada, descompromissada com Deus, e Deus está dando para você uma nova oportunidade de, a partir dessa semana, ser um líder segundo o coração de Deus lá naquele setor de trabalho. Não um homem rancoroso, não uma mulher que reclama da vida, não um homem que anda de forma descuidada diante de Deus, mas um homem ou mulher na presença do Senhor. Você quer orar nessa noite por isso? Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e te vir aqui na frente mais uma vez. Eu queria que você viesse aqui, dizendo: Deus, está aqui meu coração, está aqui minha vida. Mas fique distante, para não estar muito próximo, em caso da questão da pandemia. Mas tenha coragem de sair do seu lugar em nome de Jesus. Eu vou descer aqui também para orar. Aliás, eu vou ficar aqui em cima por uma questão de cuidado. Mas vem aqui, coloque seu joelho diante de Deus e peça a Deus: tenha misericórdia de mim. Fale com o Senhor. Pode sair. Não tenha vergonha. Tenha vergonha do pecado. Tenha vergonha de uma vida fora da presença do Senhor. Tenha vergonha de ser escárnio de uma sociedade. Tenha vergonha de ser zombado pelos homens. Mas tenha coragem diante de Deus e dizer: Deus, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida. Fale com o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Oh, Pai amado. O meu fôlego. Sai do seu lugar, mas fique bem separado, por favor, bem distante. Em teus braços é o meu lugar. Ah, Pai amado, em nome de Jesus. Estou aqui. Oh, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Em nome de Jesus. Teu sorriso é vida em mim. Oh, Senhor. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Faça isso na sua casa também, meu irmão. Faça isso, ajoelha aí. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Fale com o Senhor aí, diga: Deus, transforme a minha vida, transforme meus sentimentos, minhas emoções. Faça de mim um homem novo, uma mulher nova, um filho novo, um pai novo, uma mãe nova. Ah, Pai amado. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim.
nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos da Tua intervenção. Eu e os meus irmãos estamos aqui nessa noite, diante da Tua presença. Aqueles que estão nas suas casas, estão diante da Tua presença, dizendo: Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos mostre quais são as brechas que estamos deixando. Oh Pai amado, em nome de Jesus, queremos ter sim uma vida restaurada, um coração restaurado, as emoções restauradas, os sentimentos restaurados, uma família transformada pelo poder do Senhor. Nós precisamos da Tua glória, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu amor sobre nós. Somos pequenos, Pai. Quantas vezes não fazemos de acordo com a Tua palavra? Mas nessa noite nós nos rendemos à Tua presença. Oh Pai, transforma-me num pai melhor, num esposo melhor. Oh Pai, transforma as minhas irmãs em mães melhores e esposas melhores. Oh Pai amado, alcance os filhos, ajude-os, impacte o coração deles, para que acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, acima de qualquer ambiente, de qualquer momento, eles glorifiquem o Teu nome, eles não abram mão de valores verdadeiros, princípios imutáveis, princípios irrefutáveis. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Nós temos visto Deus agindo aqui, promovendo maravilhas dentro da Tua igreja. Continue colocando em nosso coração um coração consagrado, temente ao Senhor, para que a Tua obra cresça cada vez mais, para que ela expanda cada vez mais. Se tem alguém nos ouvindo nessa noite, Senhor, ou aqui neste templo, com o coração quebrado, com o coração dilacerado por causa de uma luta, que neste dia, neste momento, ele sinta o bálsamo do Teu Santo Espírito, o alento, o conforto do Senhor. Ó Pai amado, transforma em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa contrição. Receba, Senhor, a nossa humilhação diante dos homens, mas sobretudo a exaltação diante do Senhor. Ah, Pai, restaure, Pai. Restaure o coração ferido. Restaure o casamento devastado. Restaure a intimidade contigo. Restaure uma vida de oração. Restaure uma vida de compromisso com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Te louvamos confiantes e agradecidos, no nome soberano, poderoso, maravilhoso de Jesus. Amém.